Bom dia. Vamos começar agora a nossa aula 2 da nossa doutrina, comentário dos 28 artigos. Na primeira aula a gente foi muito rápido, né? Passamos por vários assuntos. Vamos tentar fazer um resumo aqui dessa a aula 1 que nós vimos, né? Que é do testemunho da natureza, né? Quanto à existência de Deus, do respeito do Deus e do homem e da natureza dessa revelação, ok? Hoje nós vamos falar sobre, além dessa revisão dos 3 pelo artigo muito rapidamente, vamos falar da natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? Da trindade de Deus, né? É 3 em 1, né? O que é esse 3 em 1? O que é a trindade? Então, tanto se fala, né? E vamos falar da criação do homem e da queda do homem. O que a Bíblia nos fala e o que temos que aprender para não ter dúvida e ter cuidado com o que a gente ouve aí no mercado, né? No dia a dia nosso, né? Então vamos lá. Eu sempre coloco essa página aqui inicial, que a gente vai ver os atributos de Deus, o que Deus é, o que se faz na nossa vida e o que nós vamos ver aqui nesses 28 artigos. Nós vamos ver, como já vimos, que Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus vivo, é um Deus único, é pessoal, poderoso, bondoso, ganhador e assim por diante. Então, em relação, um grande resumo aí do que foi falado aí na aula passada, e também nas anotações aqui que é sempre bom para a gente compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro, né, da natureza, da existência de Deus. A primeira coisa que a gente tem que saber que só existe um Deus, né? Então, recapitulando, não existe mais de um Deus, é um Deus só. E outra coisa que Deus, ele é um Deus, como diz aqui, é só um Deus, ele é um Deus vivo, ou seja, ele está vivo. E ele é pessoal, trata com a gente individual, não é um Deus que está na parede, na cruz parado, na imagem, não. Ele é um Deus vivo, de pessoal, ele quer um relacionamento conosco. Okay? E esse relacionamento é que a gente tem que buscar com Deus. Abrir a porta para Deus entrar. E ele gosta de manter essa comunhão conosco. E é um Deus que governa tudo. Então, quanto à existência de Deus, é isso. É único, é pessoal, é vivo e gosta de governar. Praticamente, recapitulando rapidamente esse artigo, mas é a base desse conhecimento para a gente, daqui para frente, estudar tudo que a gente vai ver da palavra de Deus. O artigo 2 a gente viu, ele falava de Deus e do homem. É interessante que em Hebreus 1 e 2, né? Deixa eu abrir aqui. Hebreus, queria ver para você a respeito de Deus e do homem. O que é Hebreus? Capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que a gente vê aqui, que Deus antigamente falava através do Pai, que a gente vai ver na Trindade hoje, Deus direto. E ele depois mandou o Filho, que é Jesus Cristo. Então, interessante isso aqui. É sobre o que é Deus, né? E hoje a gente vai ver muito bem sobre isso. Ainda da natureza, né? É importante dizer aqui sobre a respeito de Deus e do homem, que a natureza, muita gente fala assim, Deus é a natureza. Não, Deus criou a natureza. Outra coisa que eu saber também que Deus, como a gente falou, é pessoal, e nos revela, né? Revela essa revelação a respeito de Deus aí, nos revela através de pessoal, né? através da própria natureza. Deus revela através de nós, através da natureza chegando a nós, a revelação pessoal de cada um de nós,
versão pessoal. E também a outra revelação de Deus é a própria Bíblia, né? Vimos que a Bíblia tem 66 livros, né? E tem 39 desses 66 livros estão no Velho Testamento, 27 no Novo, né? Vimos as divisões tanto do Velho quanto do Novo, né? No Novo, vimos que tem os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, outras cartas, né? E a revelação, a palavra de Deus, e o Apocalipse, né? E quanto à natureza dessa revelação, né? A revelação, vou falar aqui contra a revelação de Deus para nós, através da natureza, que nós vimos, do que ele criou, né? Através de Jesus Cristo, né? E através da palavra de Deus, né? A gente vê essa natureza, essa revelação, né? Que é o artigo 3, e diz que a natureza, principalmente da Bíblia, né? Foi escrita por homens, né? Ela é de Deus mesmo, segundo Pedro. Vamos ver esse segundo Pedro, que é muito interessante, segundo Pedro 1,19, segunda Pedro 1, 19 a 21. Ó, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Palavra profética, a Bíblia. É uma candeia que brilha em lugar tenebroso, uma luz, luz no meio das estrelas. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Então, é uma esperança, uma vida de esperança. Quando a gente alcança, entende a palavra de Deus, a nossa alma se enche de claridade de amor divino, de existência de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém em particular de elucidação. Ou seja, as Escrituras não foram escritas na cabeça dos homens, como eles quiseram. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, né, separados, homens chamados santos, né, falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, movido por Deus, né? É importante saber disso, a natureza da revelação dessa palavra da Bíblia, que é o nosso manual, né? É o que é da revelação, que a gente tem que estar sempre com Deus nessa comunhão. Então, basicamente, nós vimos isso na revelação. Vamos ver hoje sobre três outros artigos, quatro mais artigo 4, artigo 5, 6 e 7. Primeira coisa, falar da natureza de Deus agora, né? Primeira coisa é que vamos ver que Deus é Senhor, proprietário, soberano, um daqueles quadrinhos verde que tem lá como que lá no início, né? Da nossa apresentação. E a primeira coisa que eu ia falar é quando a gente fala que Deus é único, né? Deus é soberano. Diz a natureza, por exemplo, ser soberano, né? Então devemos seguir a vontade de Deus por amor, como motivação, obediência pelo temor e não pelo medo. A primeira coisa que vem aí, há muitas dúvidas, confusão entre temor e medo. Temor não é a mesma coisa que medo. Né? Medo é um susto, é um alerta, algo errado que a gente sente, né? Sente ameaçado, porque o pavor, né? O pavor é a ênfase do medo. É o medo super exaltado leva a um pavor. E a obediência a Deus tem que ser pelo temor. O que é temor? Temor é respeito a Deus, sabendo, reconhecendo que Deus é superior a nós, reconhecendo a nossa inferioridade, sabendo que Deus atua na nossa vida, faz o que quer na nossa vida, porque Ele nos ama. E a gente tem que aceitar isso, aceitando isso. E Provérbios 1, 7 já diz lá que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, o princípio da gente entender a vida melhor e a sabedoria real mesmo, que é a sabedoria da vida eterna, ter a vida eterna, né? Ter uma vida eterna com Deus, né? E é o temor, a partir começa tudo, ou seja, o temor a Deus. Você reconhecer a Deus, que Ele é soberano, que Ele é proprietário, né? Que Ele é Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vê
que tem que entender isso, essa diferença. Temor e medo não pode haver essa diferença. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ok? Continuando aqui. Ainda nesse artigo 4, que fala da natureza de Deus, ele fala muito dos atributos de Deus. O que é atributos? Atributos são características. Atributos, deixa eu ver, depois são qualidades, particularidades, né? No dicionário você vê o que é atributos, né? Isso, particularidade, característica. Então, quais são as características, particularidades de Deus? A gente vê, basicamente, vou colocar aqui, basicamente, os atributos divinos de Deus, eles são, Deus é espírito, ele é eterno, ele é infinito e ele é imutável. Ok? E é só, vamos pegar a Bíblia aqui. Vou usar a Bíblia para o celular, mas vamos abrir aqui. Bíblia, falando sobre o que é o Deus Espírito. O que João 4:24, João 4:24, fala sobre... O estudo desse artigo, né? O artigo aqui é a Bíblia, é o estudo da Bíblia, né? Fortalecimento da palavra de Deus. Então, lá, João 4:24 diz o seguinte aqui: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira vez que Deus é espírito, confirmando, né, esse atributo de Deus. Deus é eterno. Vamos lá agora no Velho Testamento. Veja que a Bíblia se completa, Novo e Velho Testamento. Não há uma Bíblia só de Velho Testamento, uma Bíblia só de Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus única que se completa. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para acabar a lei, né? Muita gente confunde quanto a isso, né? Então, Deuteronômio 32, versículo 40. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Ou seja, Deus é eterno e nos permite a vida eterna. Ele também é infinito, né? Salmo 102. Vamos ver o que o Salmo 102 nos fala. Tem muitos versículos. Estou pegando só alguns aqui, por exemplo, para os irmãos, para começar a estudar a palavra, que esse hábito diário. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ele é infinito, né? Ele é Deus, sempre foi o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. E ele não muda o que é a sua sabedoria, o seu poder, a santidade de Deus, a sua justiça, a bondade e a verdade. Então, para ver que os atributos de Deus é Espírito, é eterno, é infinito, é imutável em sua sabedoria, é imutável em seu poder, é imutável em sua santidade, é imutável em sua justiça, em sua bondade e em sua verdade. E temos os versículos aí para dar suporte a vocês, meus irmãos. Continuando aqui sobre o versículo, agora o artigo 5, né, que fala da trindade, da unidade. Né? Interessante aí que fala, é uma matemática que não bate. 3 ou é 1, né? Na verdade, é 3 e 1, né? 3 e 1. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, aqui, Deus se faz Pai, se faz Filho e Espírito Santo. Aqui. E muito interessante que como Pai, Deus no seu planejamento, né? O Deus é tido como o Pai que faz o planejamento. Na sua execução, ele usa o Filho, né? Deus como Filho, que é Jesus, que executa o seu planejamento. E o Espírito Santo de Deus. Deus como Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que nos conforta. Também Jesus como mediador, né? Entrou como mediador. Então, entender que, embora seja um grande mistério, né, que existam diversas pessoas em um só,
ente, a verdade é que divindade são distinções entre as pessoas, indicado na Escritura pelo nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, tu, ele, empregados, todos num só. O fato em si é explicado pela fé. Okay? Não há prioridade da distinção. O que nós vemos desde o início, como João, né? Em João, vamos lá em João 1, sabendo que não é que Deus era só Deus, depois criou Jesus, né? Quando veio Jesus, se fez homem, que Deus fez homem através de Jesus, depois que ele deixou o Espírito Santo quando Jesus voltou para o céu, não. Eles estão sempre juntos desde o início. João 1 fala bem claro quanto a isso. Jesus estava na criação do mundo, antes de tudo existir. Vamos lá em João 1, meus irmãos, olha sempre isso aí que é importante. Como Deus é um, ele se faz, ele Pai, se faz Filho, se faz Espírito Santo. Diz assim, João 1, vamos ler João 1, de 1 a 4, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, aqui João está falando de Jesus. Jesus era só palavra. Só existia palavra antes de tudo, né? Não existia nenhum mundo. E o Verbo estava com Deus. A palavra era Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele aqui, Jesus Cristo, estava com Deus. No princípio dos mundos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, Jesus já atuando, o Filho atuando aqui já como intermediário desde a criação do mundo. A vida estava nele, a vida era a vida era a luz dos homens. Quer dizer, a luz desde o início, Jesus já era a vida e a vida já estava com ele. Então não pode haver dúvida, né? Como é uma pessoa só, é uma pessoa que Deus se faz como Pai, se faz como Filho, se faz como Espírito Santo. Não tenha dúvida disso, né? Aqui tem mais um detalhe do que a gente acabou de ver, né? Justifica o Pai justifica. Esses PowerPoints também eu vou deixar salvo junto com as apresentações, as gravações aqui, né? Que aí vocês podem estudar melhor, né? E cuidados aqui, é interessante ter cuidados para a gente ter nos erros do entendimento dessa trindade, né? Aí é uma coisa, um pouco de história, um pouco de entender o que se fala arianismo, né? É um pouco até de Hitler, né? Os arianos, né? O povo, né? Perfeito, que Hitler achava que era perfeito, né? Então é uma heresia antiga que sustenta que o Pai é um único ser vivo, sem começo. O Filho e o Espírito foram criados antes da criação do mundo. Isso que eu te falei com você. Ele acha aqui que sustentava que o Pai é o único, só tem o Pai. Não ser divino, só tem o Pai. Mentira. Nós já vimos aqui o Filho e o Espírito Santo foram criados desde a criação do mundo. Acabamos de ler João 1. A Bíblia nos mostra que o Filho e o Espírito Santo são dotados da mesma eternidade. João 1, Hebreus também fala sobre isso. Outro cuidado, outra linha que existe é que é o modalismo. O que significa modalismo, né? Mais velha que o arianismo, como que a heresia antiga sustentar o Pai único. O modalismo, ele ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são manifestações de Deus, que uma só pessoa de Deus, que uma só pessoa. A Bíblia nos mostra três pessoas, três divindades, inclusive atuando simultaneamente. Aqui ele diz que é o seguinte: Deus como único, só existe Deus, e às vezes quando atuava, né? Não, aquele Deus são três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tanto que Jesus fala muito, né? Quando está aqui, se fez homem, Deus fez homem através de Jesus, e ele fala: Pai, passa de mim esse cara. Então, são pessoas distintas, são três mesmo. São três, é como se fosse Deus dividido em três. E ele atua separadamente. Não é um só. Triteísmo, né? Ensina a existência de três deuses. Não tem três deuses. Não tem um Deus Pai, não tem um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não há pluralidade de Deus. Então, cuidado com esses três conceitos aí, ok, gente? Que mais só... E aqui tem a Bíblia falando sobre, explica muito bem sobre isso. Vamos só ver aqui até marquei em negrito aqui, Efésios 4.
Vamos ver aqui, Efésios 4. Efésios 4, versículo 5, né? Há um só Senhor, um só, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre nós, age por meio de todos e está em todos. Okay? A unidade da fé. Vamos fortalecendo isso quando Efésios, aqui Paulo fala dos Efésios. Artigo 6 fala da criação do homem, né? O que a gente pode falar da criação do homem? Olha só. E aí, que a gente lembra logo de cara aí, que do pó volte à terra, como Eclesiastes fala assim, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, o que deu. Começando pelo fim aqui, que é a morte, né? Morte, esqueci, fala só da morte carnal, que na verdade está criando aqui, e aqui a gente voltando à vida. Se a gente morreu, se a gente volta à terra, porque a gente veio da terra. Então, e desde Gênesis tem bem claro sobre isso, né? E aqui também a gente vê sobre isso. Então, se a gente foi criado do pó, né, do barro, Deus nos fez carne e Deus deu o Espírito a nós. Okay? Ele soprou o Espírito. E da criação, quando a gente vê lá em Hebreus 11, a partir do nada, Hebreus 11, 3, vamos ver aqui, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabendo que a criação veio a partir do que Deus lá no início, quando a gente viu João 1:1, quando não existia nada, foi criado. É claro que isso é através da fé, porque a gente fede, né, a certeza daquilo que a gente não está, que vai acontecer, né, e a gente não tendo conhecimento sobre isso. A palavra de Deus já diz, já mostra isso. Períodos distintos chamados, né, chamados dias aqui, né, primeiros dias aqui. O que aconteceu na Bíblia aqui, que a gente viu? Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Depois, no segundo dia, ele separou as águas acima, abaixo do firmamento. Separação da matéria, sólido líquida. Criou luz, criou o sol, criou a lua, as estrelas. No quinto dia, criou os répteis, animais e peixes. No sexto dia, os outros animais e o homem. Aí que vem a criação do homem. A criação do homem é a imagem de Deus. Vejam lá em Gênesis 1:26, que Deus, Moisés escreveu que Deus, por que Deus fez o homem. 26, 27. Gênesis 1, opa, sei um pouquinho. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nossa imagem. Mas Deus não tem imagem fixa, física, né? Que imagem é essa, né? É a imagem que é dos atributos de Deus. Alguns atributos de Deus, o coração de Deus. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus criou, nós éramos, quando fomos criados, a imagem de Deus. A gente tinha o quê? A pureza, né, de Deus dentro de nós. Ok? Então, isso é importante, isso aí. As coisas boas que a gente tinha, que a gente vai ver à frente depois da queda do homem, e agora nós estamos o quê? Porque Deus abriu a porta para a gente voltar ao que foi desde o início, né, o planejamento de Deus. Então, cremos que o homem não fez a si mesmo. Isso é importante saber, porque o que a gente aprende nas escolas aí, que aquela teoria do criacionismo, né? Ou seja, o homem veio do sapinho, o sapinho evoluiu, depois virou um macaco, depois virou um homem. Não, Deus criou o homem direto a partir do pó, soprou e deu vida.
essa vida que a gente tem, a nossa alma, que a gente vai ver aqui. Então, esse, o ser humano existe porque Deus o criou. Gênesis 5:1 também confirma. Vamos lá, Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Outro vez reforçando. E no Novo Testamento, Mateus 19:4 também fala sobre isso. O homem passou a ser um ser vivente. Como é que a gente, do pó, como se fosse um objeto, né? É como um artesão faz um vaso, né? Então, como se Deus tivesse feito a imagem, uma escultura de um corpo humano, mas como é que isso deu vida, né? O homem passou a ser vivente. Gênesis 2:7, o que a gente viu sobre isso? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que vocês estão falando aqui agora é que a gente tem alma vivente, estamos vivos, temos esse fôlego. Agora, um dia, essa alma vivente com esse corpo vai acabar e a gente vai continuar com a nossa alma eternamente. Né? A gente vai ver isso aqui. Ó. Vamos lá. A imagem e semelhança de Deus, a gente foi criado. Deus é espírito e não tem forma. Então, a gente não podia ser nunca imagem. Como é que vai ser imagem de uma coisa que não tem forma? Então, a nossa imagem é em cima do Espírito de Deus. Logo, concluímos que nossa imagem se assemelha pelo Espírito que Deus nos deu. Concluímos que a natureza racional, moral, espiritual do homem se acha toda incluída na expressão imagem de Deus. Então, nós tínhamos a imagem. É importante entender isso. Na criação de Deus, quando Deus criou o homem tinha a natureza, tanto racional, moral e espiritual, a imagem de Deus. Então, a gente era um ser perfeito, né? Temos só Deus como superior a nós. Deus fez o homem um ser distinto de todos os outros, contributos de sua imagem e semelhança, dominando sobre todos os seres viventes. Lembra que a gente leu lá em Gênesis 1:26-27, né? E 28 também fala, dominando sobre tudo, né? Então Deus criou para a gente dominar. Então a criação de Deus foi perfeita para o homem, sempre foi perfeita. Deus criou o mundo para o homem viver e o homem dominar, ok? E aí o que acontece, né? O que aconteceu? Sabe? A queda do homem, a queda. É aí que vem, aí que começou toda a confusão, né? O homem era feliz, tá? Vivia em Éden, no Jardim de Éden. Havia harmonia com Deus, vamos ler Gênesis 1:31. O que fala? Havia harmonia com Deus. O homem conversava com Deus toda hora, né? Então, lá, vamos ver Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Olha só que Deus fala que tudo que fez era muito bom. Ele fala que o homem que ele criou era muito bom. Olha, dá para acreditar nisso? A gente vendo isso, mas era bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Vamos ver Gênesis 2:8. 8 e 9, né? O que falou 8? E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Ensinava, e ele falou dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falava que a gente falou para o Adão e Eva que não poderia mexer, né? Que não compete ao homem pelo seu próprio discernimento e conhecimento, estabelecer conceito do bem e do mal. Deus previamente estabeleceu esse conhecimento. Lá em Gênesis 2:16, a gente pode ver em Apocalipse, lá no final do livro. Lá no final da Bíblia, né? 20, livro da Revelação, o livro da Revelação, né? 22. Apocalipse 20.
7, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Importante esse versículo aqui, Apocalipse 22, que fala o seguinte, que vamos ver como é que o homem caiu, né? A queda do homem, porque justamente quando a gente vê que a Adão e Eva são tentados a comer o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, caem. E aqui diz, para a gente saber, mesmo tendo caído o homem, mesmo a serpente tendo corrompido o homem voltou, o pecado vive em nós, a gente sabe que a vitória vai haver, lá em Apocalipse 20, versículo 2, na palavra de Deus diz que Deus, né, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente vai ver que depois essa serpente que está até hoje mandando nesse mundo, né, vai ser vencida. Então, a queda aconteceu toda aqui na livro do conhecimento, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem caiu, né? Vamos ler lá em Gênesis 2:16, voltando lá um pouquinho sobre esse episódio. Não queria me atentar muito ao episódio em si, né? Mas em si do ato, né, da queda, né? Então, vamos lá para não ficar muito branco. 2:16, esses 3 versículos aí, 2:16, 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Morrerás. Matou o homem aqui. Que depois vai nos dar a vida, a gente vai ver Jesus que abriu a porta da eternidade de novo. Vamos ver 3:6. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A queda aqui do homem, né? O que nós temos que ter? Então, dele diz que a gente aprende aqui é tomar cuidado com a tentação. Aqui houve a tentação, Eva foi tentada, depois o próprio Adão foi levado por Eva, né? Acho que Adão nem foi tentado, se deixou levar. Né? Tentação ocorre quando permitimos que um agente, objeto, assim como circunstâncias que permitem surgir em nossas vidas diárias, somos tentados a todo momento. Eis a importância que a Bíblia fala de vigiar e orar. Então, como é que a gente pode fugir da tentação? Afastar-se da tentação é afastar-se do mal, do pecado natural. O que a Bíblia fala no Novo Testamento, agora, sendo velho e novo, complementando aqui no Velho Testamento, Tiago, né? Está quase no final da Bíblia. O que Tiago nos fala? Carta de Tiago aqui. 1:13. 13 aqui, né? Fala da origem do pecado, né? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, a morte. Então, primeira coisa, primeiro que Deus não permite que sejamos tentados mais do que a gente aguenta. Então, e quando a gente deixa entrar o pecado, depois vem a morte, não tem jeito. Como a gente morreu desde o início aí com o pecado de Adão e Eva, a gente também, no nosso dia a dia, a gente morre com o pecado que a gente comete. Então, essa foi a queda do homem, né? Romanos 5:12 também, nosso Novo Testamento, falando da queda do homem lá no início. Não é o início do homem, né? Romanos 5, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como entrou através de Adão e Eva no pecado, todos nós já estamos mortos, já nascemos pecadores. Ok? Então, cuidado com os desejos carnais. Ou seja, 1 João 1, vamos separar também aqui esse versículo, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 2,16, né? João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, é por isso que a gente não deve amar o mundo, né? Essas coisas, tudo que nosso desejo é o que Paulo fala sempre, né? É a carne lutando contra o espírito. Quando a gente entende, né, que Deus mandou seu Filho, Jesus, para nos salvar e abrir esse caminho de novo, para a gente ter essa comunhão, como no início era planejado, como a gente vai ter a vida eterna, voltando ao paraíso com Deus. A gente entende isso, né? A gente sabe que isso é a nossa alma, né? Ver que isso é verdade. Por outro lado, a gente é carne, e aí temos o pecado que nasceu conosco. Então é uma luta terrível, não? Que a gente olha, que a gente vê. Então é uma luta diária, é a luta diária. Cuidado para quem está em pé para não cair. Às vezes a gente acha que está bem, por uma coisa pequena a gente pode cair. Então cuidado, né? Tem umas coisas que eu marquei aqui, como desfrutar das coisas. Né? Coisas boas desfruta, né? Mas não deixe as coisas serem donas de vocês. Adquirir as coisas agradáveis aos olhos, cuidado com isso, né? E dominar. Não deixe, né, por exemplo, o dinheiro te dominar, o sexo dominar, o poder te dominar, alguma coisa te dominar, um filho, né, um pai, um emprego, né, a igreja, né? Ninguém pode te dominar. Nosso caminho, nosso foco tem que ser sempre Jesus. Então, gente, era isso que eu queria deixar aqui nessa aula 2, uma rápida revisão. Então, são conceitos básicos que nós temos que ter para termos a comunhão diária com Deus. Não esqueça de fazer a devocional todo dia, estudarem, revise esses itens. Lembra esse livro, quem quiser, né? Esse livro, como já mostrei lá no primeiro, esse livro aqui que fala sobre isso, é muito interessante, que desde Karen, né? E o pastor Vanderly que pegou agora. É a palavra de Deus escrita, explicada aqui. Então, muito obrigado. Deixar com Deus que abençoe a todos. Continuem firmes aí, ok, gente? Eu tenho aqui sobre a queda do homem. Como eu falei que aconteceu, destruiu a harmonia entre o homem e Deus, perda de semelhança moral, o homem tornou-se corrupto e miserável, e vieram a ruína e a morte. Então, dá uma estudada nesse versículo aqui, que é tudo que nós falamos aqui, ok, gente? Obrigado aí. Deus fique com todos aí. Amém.